preocupações é que encontrou nos portugueses com quem foi contactando e que percepção é que lhe parece que eles têm da importância destas eleições? Eu creio que há um sentimento... Eu nunca tive numa campanha eleitoral, para ser inteiramente franco, em que tivesse visto duas reações tão dispares. E tenho feito uma campanha sem rede. Sem rede, ou seja, não venho com autocarros ao lado, não vou só a sítios onde sei que aquele povo é comigo que está. Não, é sem rede mesmo. Vou a todos os sítios. De interior e de litoral, de cidade, de vila, de aldeia. Eu tenho sentido que há como que uma enorme polarização em dois tipos de reação. De um lado, as pessoas que, ante os problemas que têm, descreem, e não só descreem, têm uma espécie daquilo que eu chamaria uma revolta de café. Agarrem-me se não o matos. Mas é uma reação muito no estilo de eles são todos iguais, ou seja, em vez de sacarem e sacarem responsabilidades a quem nos tem governado, sacam responsabilidades à política em geral. Mas depois daí não salta nenhuma consequência. A consequência é apenas o vociferar ou a abstenção. E tenho visto outras pessoas que, embora com medo, muitas vezes vergadas ao medo, nomeadamente tenho visto pessoas que têm o espectro do desemprego a aparecer-lhes em cima, no dia seguinte, ao virar da esquina, com medo. Mas que fazem do medo, ou que tiram do medo, uma energia, uma forma de dignidade. E isso eu também tenho visto muito. Eu nunca tive tão boa reação popular ao mesmo tempo. Nunca tive tanta reação popular contra a política e os políticos, nem uma reação tão forte daquelas pessoas que creio que estão finalmente a perceber, não só que não vale a pena continuar a votar ora num, ora noutro, porque já experimentaram isso 5 vezes e 6 vezes, com os resultados que estão à vista, como de pessoas que são capazes de se juntar e não têm que ver com pessoas forçosamente de esquerda. Muitas vezes esta junção é espontânea. Ainda hoje estive com 13 empregados do Instituto de Certificação de Produtos em Portugal, que é uma coisa absolutamente decisiva para o país e que, entretanto, estão há 9 anos ou 8 anos em contratos a prazo. Em contratos a prazo. Miguel, acha que pode, nesta eleição, o Bloco de Esquerda ser beneficiado por esse descrédito da política em geral, ou por essa forma como as pessoas veem os partidos que têm rodado pelo poder? Há uma certeza que eu tenho. Quanto mais pessoas decidirem passar da abstenção ao voto como forma de expressarem a quem manda o que é que lhes vai na alma, eu não tenho dúvida nenhuma que quantas pessoas mais fizerem isso, não só muda ou começa a mudar o país em termos políticos, como mais votos terá o Bloco de Esquerda. Agora, nós estamos perante, de facto, uma enorme incerteza, que é saber o que é que vai vingar. A conversa de café, a revolta de café, ou o sentimento de dignidade de pessoas que decidem, não, eu vou de facto votar, eu quero votar, porque eu não sou um pedinte neste país, eu sou um cidadão e exijo todos os direitos que tenho como cidadão. Esta é uma disputa essencial sobre a verticalidade das forças e da energia que tem este país. E é por isso que eu tenho combatido tão fortemente a atitude da abstenção. Não é que eu não a compreenda, mas eu não a quero compreender. Porque eu sinto que este país só muda. Este país só muda se as pessoas forem votar. Porque de outro modo, e se ficam em casa, só permeiam quem tem governado. E portanto isto é um combate todos os dias. Todos os minutos é este o meu combate. Houve recentemente um reforço grande de poderes do Parlamento Europeu. Tem a ideia de que o país não faz não tem a mínima noção da influência que as decisões do Parlamento Europeu têm no dia-a-dia? Eu creio que os portugueses têm uma relação um bocado esquisita com a Europa. Toda a gente tem a noção de que devemos estar na Europa e que se não estivéssemos na Europa era muito pior. E eu creio que elas têm razão. Mas depois a relação que têm com a Europa é aquilo que eu chamo de uma relação de mão estendida. Quanto é que vem lá, quanto é que toca a mesada? Mas isso também já se sabe que vai acabar ou que está praticamente... Não sei se vai acabar. Poderá não acabar, não continuará seguramente do mesmo modo. Agora, esta relação da mesada, que só nos interessa a Europa, para saber quanto é que de lá vem, isto é uma discussão e é uma coisa que só interessa verdadeiramente às elites medíocres deste país. Isto pode decidir o número de rotundas que se fazem numa Câmara Municipal.
até de piscinas com ondas. Eu tenho visto obras absolutamente espantosas e surrealistas feitas com dinheiros europeus, mas não vejo o essencial feito com dinheiros europeus. Aquilo que era verdadeiramente importante ter com dinheiros europeus, eu não consigo ver. Consigo ver até bons equipamentos feitos com dinheiros europeus, mas depois não vejo esses equipamentos com dinheiro para funcionarem depois de estarem feitos. Aí eu vejo-os às moscas. Ou vejo com problemas de subfinanciamento crónico. E este é o problema, mas este problema já não é o problema da Europa. Este problema já é o problema das elites portuguesas. Como é que elas concebem a política europeia, como é que elas concebem a conquista de votos ao meio por via dos usos dos dinheiros comunitários. O meu combate é outro. Acho que é um enorme crime o modo como Portugal tem estado na União Europeia. Esta ideia de termos que ser bons alunos, porque há 4 que decidem e que mandam, e nós temos que ser mais parecido com eles para podermos receber mais algum, isto parece uma atitude muito chique esperto, muito esperta. Mas de facto não é, porque há 23 a fazer o mesmo. E o que nós temos hoje em dia é um orçamento europeu absolutamente incapaz de responder à crise com que nos confrontamos e andamos a discutir migalhas, em vez de andarmos a fazer uma frente política para um novo tipo de orçamento comunitário, que era a questão decisiva para responder aos problemas de vida que as pessoas têm. E essa atitude que temos tido dos elites contribui ou não para o alinhamento que os portugueses têm? Claro que contribui. Como contribui para o alinhamento as tricas e baldrocas entre Paulo Rangel e Vital Moreira. É evidente que contribui. Quer dizer, como é que Vital Moreira pode andar agora, descobriu depois da demissão de Dias Loureiro que já podia falar do BPN, e vai e atira-se ao BPN. Ah, leão, que aqui que estou eu finalmente a dizer o que sempre pensei, porque nunca escrevi o que sempre pensei. Mas depois, atenção, a pessoa pergunta-se: ok, eles roubaram, foi uma roubalheira. Aquelas figuras que lá estão roubaram. Porreiro. E quem pagou? E qual foi o roubo seguinte? O roubo seguinte foi uma nacionalização do BPN, em que a Caixa Geral de Depósitos já lá meteu 2.550 milhões de euros. Muito mais do que alguma vez nos últimos 6 meses se meteu para relançar o emprego neste país. E aí quem foi o responsável por essa nacionalização irresponsável? Senão o governo de José Sócrates. Quer dizer, uns tiraram, uns roubaram. E os outros puseram com o nosso dinheiro e em nosso nome. Muitíssimo mais, ou tanto como o roubo. Mas então como é que Vital Moreira pode falar destas coisas? Não é? Como é que se pode armar agora em voz grossa, quando essa voz grossa só serve para ocultar o essencial? Que o que uns roubaram, o Partido Socialista foi lá repor com o nosso dinheiro. Porquê com o nosso dinheiro? O que é que nós fizemos para termos que ser nós a pagar? Agora, esta é a questão que eu também coloco ao abstencionista. Por acaso a abstenção do abstencionista evitou o buraco no BPN? Por acaso evitou a arrogância de uma maioria absoluta? Ou foi porque as pessoas que discordam e que têm sentimentos de justiça, muitas delas não foram votar? Porque se elas tivessem ido votar, não teríamos nem maioria absoluta, nem provavelmente Oliveiras e Costas, ou seja, batalhões de ministros e secretários de Estado do tempo cor de laranja, a fazerem bancos à sombra do Estado.